Olá pessoal, sou o professor Jean, sejam bem-vindos a mais uma aula. E o tema da aula de hoje é refração da luz. Bom pessoal, é comum olharmos para uma colher dentro de um copo com água. Então fiz aqui uma singela representação de um copo, e dentro desse copo vamos imaginar que ele esteja com água. Essa linha aqui representa que daqui para baixo nós temos o líquido água. E colocamos aqui uma colher, Então, ao observarmos essa colher dentro de um copo com água, é comum a gente perceber uma descontinuidade entre a parte que está fora da água e a parte que está dentro da água, Esse fenômeno está relacionado à refração, na qual a luz ela muda de meio e, consequentemente, muda a sua velocidade de propagação. Em nosso cotidiano, nosso dia a dia, existem outras situações em que ocorre o fenômeno da refração. A luz emitida por uma lâmpada, ao passar pelo vidro, e chegar ao ambiente, essa luz pode ser emitida pelo sol ou por uma outra fonte luminosa qualquer, Ao entrar na atmosfera, ela passa de um meio com ar, um meio material formado apenas de ar, e ao deixar esse meio gasoso, ela entra em um outro meio. Essa mudança, de deixar um meio material e passar para outro meio material, ela sofre desvios. Então, a refração da luz, é o desvio, ou seja, ela muda a sua direção, sofrendo um pequeno desvio ao atravessar de um meio material para outro meio material. A consequência dessa mudança, desse desvio, é justamente as características do meio material. Então, nós vamos analisar isso com mais calma, vendo o índice de refração, refringência do meio de propagação. Bom, a velocidade de propagação da luz no vácuo, ou seja, o vácuo é a ausência de matéria, é o lugar ou local onde a luz vai se propagar com a maior de todas as velocidades. Então, a velocidade de propagação da luz no vácuo, assim nós representamos pela letra C, esse C indica a velocidade de propagação da luz no vácuo, ela é de 300.000 quilômetros por segundo, ou seja, extremamente rápida. Transformando de quilômetro para metro, vamos multiplicar por 1000 e isso vai resultar em mais 3 zeros. Ou seja, 300.000 quilômetros por segundo é o mesmo que 300 milhões de metros por segundo. Em notação científica, que é o muito usado, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Vamos entender, pessoal, como que funciona o índice de refração de acordo com a mudança do meio material no qual a luz irá percorrer. Então, vejamos. Eu coloquei aqui 3 meios materiais. A luz atravessando ou navegando em um meio gasoso, o ar. A luz em um meio líquido, água. E a luz em um meio vidro, A velocidade de propagação da luz, ela vai depender do meio material. A velocidade no meio ar é aproximadamente 3 vezes 10 na 8, ou seja, é muito próxima, aproximadamente, é muito próxima da velocidade no vácuo, ok? Então, a velocidade de propagação da luz no meio ar
vamos considerar a mesma do vácuo. Já na água, observem que ela é um pouco menor, é 2,25, né? Vou apagar aqui, 2,25 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, 2,25 é menor que 3. Então, a velocidade de propagação da luz na água é menor que a do ar. E a velocidade de propagação da luz no vidro, é 2 vezes 10 na 8. Ou seja, é menor que na água e é menor que no ar. Então, no vidro, entre esses 3 exemplos que eu estou passando para vocês, é a menor deles. Beleza? Bom, pessoal, então tá aqui a velocidade de propagação no vácuo, 3 vezes 10 na 8, no ar, 3 vezes 10 na 8, na água, 2,25 vezes 10 na 8 e no vidro, 2 vezes 10 na 8. Observe que a velocidade de propagação no vidro é menor de todas essas que eu coloquei aqui, tá? Bom, veremos índice de refração, representado pela letra N. O índice de refração, pessoal, é a divisão entre a velocidade da luz navegando no vácuo e a velocidade da luz no meio. Ela é adimensional, o que significa que não tem unidade de medida, beleza? Bom, o índice de refração no ar é igual a 1. O índice de refração na água é igual a 1,3. E o índice de refração no vidro é igual a 1,5. Observe que o índice de refração no vidro foi maior que na água e maior que no ar. Qual é a conclusão disso? O meio é classificado como mais refringente quando ele tem um índice de refração maior, obviamente, por ter uma velocidade de propagação do meio menor. Então, se a velocidade de propagação do meio é menor, o índice de refração é maior, o que significa que aquele meio é classificado como mais refringente. Veja, a velocidade do vidro é menor. Então, pegando aqui a velocidade de propagação do vácuo, que é 3 vezes 10 na 8, dividindo pela velocidade de propagação do vidro, 2 vezes 10 na 8, 3 dividido por 2 dá 1,5, ok? 1,5. Agora, para a água, pegando 3 vezes 10 na 8, dividindo por 2,25 vezes 10 na 8, cancela 10 na 8 com 10 na 8, fica 3 dividido por 2,5. Vai dar 1,3. E do ar, 3 vezes 10 na 8, dividido por 3 vezes 10 na 8. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, mais uma vez, o meio é classificado como mais refringente quando o índice de refração é maior e a velocidade de propagação daquele meio é menor. Então, quanto menor for a velocidade de propagação do meio, maior vai ser o índice de refração. E se ele for maior, aquele meio é classificado como mais refringente. Beleza? Se o índice de refração for menor, obviamente, porque a velocidade de propagação naquele meio é maior. Isso daí vai fazer com que aquele meio seja menos refringente. Vamos ver a construção de um desses exemplos aí. Beleza? Vejamos aqui. Nós temos, pessoal, uma superfície de separação entre o meio repleto de ar e o meio repleto de água, tá? Repleto de água. Então, aqui em cima tudo é ar,
aqui embaixo, dessa linha para baixo, cheio d'água. O raio de luz, ao chegar no meio ar, digamos que ele fez esse caminho, tá? Esse caminho. Esse aqui é o raio incidente. Essa linha tracejada representa a nossa normal. Lembra da última aula? A normal sempre vai fazer 90 graus com o plano, tá? É uma linha imaginária. O raio de luz incidente chegou. A tendência desse raio de luz era de continuar essa trajetória, né? Isso é o que se esperava. Como estamos falando de meios materiais diferentes, nós vimos agora há pouco que o índice de refração no ar é menor que o índice de refração na água. Significa que se a água tem um índice de refração maior, quer dizer que a velocidade com que a luz vai viajar na água vai ser menor. Índice maior, velocidade de propagação menor. Qual é a consequência disso? O raio, vamos imaginar que o raio de luz viesse viajando assim, ó, aqui uma velocidade. Quando ele chegou em outro meio, aqui nessa parte da água, a velocidade é menor do que essa parte que tem ar. Então, no ar, ele vai viajar com uma velocidade maior e ele vai acabar fazendo esse desvio. Consequência disso, ao invés dela seguir essa trajetória, ela vai se aproximar da normal. E aqui nós temos o índice, o raio, né, que sofreu a refração, tá? O raio refratado está aqui. O raio incidente está aqui. Esse desvio porque essa velocidade na água é menor que a velocidade no ar. Então, ele se aproximou da normal. Beleza, pessoal? Vejamos agora, né, qual é a lei, né, descrita por Snell-Descartes, né? Lei da refração, pessoal. São duas as leis da refração. Então, nós temos aqui o nosso meio de separação. Aqui ele está separando um meio 1 de um meio 2, ou seja, meios materiais diferentes, tá? Com velocidade de propagação da luz diferente. E aí os elementos aqui, nós temos a nossa normal, tá? Nossa linha que forma 90 graus com o meio. Nós temos o raio incidente, o raio refratado, o ângulo de incidência, o ângulo de refração, né? A primeira lei, né, descrita por Snell-Descartes foi que o raio de luz incidente, tá? O raio de luz incidente, o raio de luz refratado e a normal pertencem ao mesmo plano, são coplanares. Essa é a primeira lei. A segunda lei, ele estabeleceu uma relação entre o índice de refração do meio e o ângulo de incidência. O índice de refração do meio e o ângulo de refração. Então, ele disse que o índice de refração do meio vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, tá? Então, esse produto é exatamente igual a este. Dessa forma, você pode descobrir quaisquer um dos elementos, né? Seja índice de refração, ou seja ângulo de incidência, ou seja o ângulo de refração. Beleza, pessoal? Bora! Mais uma coisa antes de encerrar. Se, né, para a refração com incidência normal, com um ângulo ângulo de incidência igual a 0 graus, o que seria um ângulo de incidência igual a 0 graus? Seria, né,
coincidindo com a reta normal. Se colocarmos um raio de luz, né, paralelo à normal, ou seja, a 0 graus, nós teremos que o raio refratado não sofrerá desvio, tá? Então o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de refração. Então, se o ângulo de incidência do raio de luz for igual a 0 graus, então o raio refratado não sofrerá desvio. Beleza, pessoal? E assim, pessoal, bora praticar agora? Forte abraço para vocês e até o próximo encontro.